Graças e paz. Graças e paz. Glória a Deus. Aleluia. Quem estava aqui no pré-congresso? Deixa eu ver. Amém. O que me foi proposto para o pós foi repetir a mesma palavra, porque a maioria das mulheres estavam trabalhando. E elas não puderam, ficar aqui disponível para ouvir a palavra. E eu estava orando ao Senhor, E Deus, Ele, além daquela mensagem que nós trouxemos, Deus foi acrescentando, algumas coisas. E eu quero compartilhar com a igreja, amém? Compartilhar com as meninas. Louvado seja Deus. Para mim é gratidão ao Senhor poder estar aqui. Todas as vezes que eu subo no altar, é como se fosse a primeira vez. Totalmente dependente, medo, perna treme. É a mesma coisa de como se fosse a primeira vez. Então, intercedam aí. Glória a Deus. A palavra que nós lemos no pré-congresso foi Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Tá passando aí? Tá passando, Olhe a terra. Essa terra, ela significa você, tá? Somos nós, essa terra seca, essa terra que muitas vezes a gente não consegue trabalhar, não consegue plantar. E no pré-congresso nós falamos sobre isso, Nós demos alguns exemplos. E no congresso nós também fomos ministradas, nós recebemos a semente, nós fomos tratadas. No congresso nós recebemos uma palavra de comando, o que fazer. E hoje é o pós. O pós-congresso é como manter. Amém? Você já foi tratada no primeiro, a gente vai estar repetindo a palavra, mas aí no final eu quero falar como você manter a sua terra florescendo. Porque não adianta a gente vir receber uma palavra, você ser tratada e aquilo ir embora. Como você vai levar o dia a dia, o amanhã, o depois de amanhã, florescendo? E é sobre isso que a gente vai estar falando. Provérbios capítulo 14, versículo 1, já foi até falado aqui, vou repetir. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas mãos. Nesta palavra aqui que a gente está lendo, a mulher sábia edifica a sua casa. Não é a sua casa terrena que eu quero falar. Eu quero falar da sua casa espiritual. Muitas de nós, muitas das vezes, a gente não sabe o que fazer com o propósito que Deus ele nos deu. A gente não sabe como conduzir a promessa que Deus tem feito às nossas vidas. A gente pega a nossa casa com poder, a gente pede, Senhor, me dá poder, Senhor, me ajuda, me abençoa. O Senhor te dá poder, o Senhor te ajuda, te abençoa, e você não sabe o que fazer com o poder. Você não sabe o que fazer com a força que Deus tem te dado. E a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso. Então eu coloquei aqui, somos mulheres normais, que trabalhamos, somos mães, filhas, esposas, somos privilegiadas. Muitas de nós servimos a Deus com dons e talentos. Além da nossa função mãe, esposa, filha, trabalhadora, profissional, nós servimos com dons e servimos com talentos. Então, nós somos multiforme, a gente trabalha em várias áreas de nossa vida. E isso, muitas vezes, se torna uma coisa pesada, Fica pesado a gente carregar todo dia eu lavo louça, gente, todo dia. Mas também todo dia a gente come. Todo dia, a gente suja a roupa, lava a roupa. Todo dia a gente passa, mas a gente tem roupa. E é isso que a gente às vezes não sabe agradecer, ser grata ao Senhor. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes Deus te dá algo, um dom, e, poxa, vou ter que orar de novo, vou ter que fazer de novo. Mas você tem um dom. Você é uma mulher que Deus escolheu. Você é a pessoa que Deus escolheu para esse tempo para fazer a diferença. Amém? Então não adianta, às vezes, você ficar para lá, para cá, muito triste. Não, aproveita aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Versículo lá em João
15, 16, a parte A, vou ler toda, vai dizer assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que você vá, dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, aqui já tem uma condição, não foi você que se escolheu. Então, a vontade própria aqui, ela já cai por terra, porque foi o Senhor quem te escolheu. Antes mesmo de você entender quem era Deus, ou ouvir falar dele, ele já havia te escolhido. E quando Deus te escolheu, não te escolheu para nada, e nem por nada. Ele tinha um propósito sobre a tua vida. Ele tem um propósito sobre a sua vida. Ele quer que você se sobressaia dentro do propósito dele. Então, ele te escolheu para você o quê? Frutificar. Para quê? Para você dar fruto e que esse fruto ele permaneça. Não é um fruto que vai apodrecer, porque não é um fruto humano, é um fruto espiritual. E as coisas de Deus, elas são permanentes. Amém? O que é florescer? Florescer é um processo. Requer disciplina. Para você cuidar de uma terra, pegar a terra, você tem que arar, você tem que fazer várias coisas para que aquela terra se torne própria para poder você plantar. Então, a nossa terra, ela não é simplesmente você estar ali e não, hoje eu já vou expulsar, já vou fazer. Não, existe um preparo para você florescer. O solo já está aí, que é você. Agora, o que você está fazendo com esse solo? A gente vai falar sobre isso. Florescer é um processo, requer disciplina. Primeiro, espiritual, trazer para o lado espiritual. É o despertar da consciência para a verdadeira natureza espiritual. Quando você floresce, você começa a entender que você não é mais um menino, uma menina, vou falar para as meninas, e que você precisa o quê? De uma maturidade. A cada dia você vai crescendo. O florescer espiritual é você adquirindo maturidade. A gente não pode viver espiritualmente no leitinho. A palavra de Deus já fala sobre isso. A gente já aguenta tranco. Por quê? Porque você já saiu daquele nível menina. Você já está amadurecendo. Você está passando por um processo de maturação. Você está florescendo. E existem alguns processos. Então, o primeiro é você entender que você não está mais naquele nível de bebê. Você já saiu de lá. O segundo é o processo de autotransformação, onde sou liberta das minhas limitações e permito Deus florescer em mim. O que é isso? Eu entro naquele processo onde eu me livro dos meus achismos, do que eu acho, do que eu penso, do que eu quero. E Deus, Ele começa a agir através de mim. E eu sou livre para Ele fazer o que quiser. Eu lembro que eu até contei, né? Quando Deus, Ele sinalizou que eu tinha que sair de onde eu estava. E, assim, eu não escolhi vir para Brasília. Não foi eu que escolhi. Se eu fosse escolher, eu tinha escolhido São Paulo. Minha irmã mora lá, tem parentes, sobrinhos. Mas Deus trouxe para cá. E eu falei com o Senhor, o sonho que eu tive foi que no meu carro não tinha roda e nem volante. Era Deus que conduzia. E Deus, quando eu acordei desse sonho, Deus falou para mim assim: a partir de hoje, você não se manda, eu te guio. E eu sentei no carro, gente, estou no carro. E Ele leva para onde Ele quer. O volante está na mão dele, o controle está na mão dele. Quando a gente entra nesse processo de florescimento, de crescimento, de maturidade, você deixa de olhar para os seus achismos, para o seu eu, e deixa Deus olhar por você, Deus fazer por você. É igual a Abraão: sai da tua terra que eu vou te mostrar. Sabe, para de ficar achando, deixa Deus achar. Para de ficar limitando aquilo que Deus não limitou. Para de ficar colocando coisas onde Deus não colocou. Então você entra nesse processo: Senhor, o que é melhor? O que é melhor para me fazer? O que é melhor? O que é que eu posso fazer dentro do centro da tua vontade? Amém? Aí o outro é autoconhecimento de quem sou, onde estou e onde quero chegar. Querido, isso aqui é muito importante, porque se você não sabe quem é você, se você não sabe onde você está, qualquer coisa serve. Né? Qualquer coisa vai servir.
Se você não sabe quem você é, se te chamar de João, você vai olhar. Se chamar você de Maria, tu olha. Se chamar você de Sebastiana, tu olha. Sendo que a tua identidade, a minha, por exemplo, é Diná. Mas qualquer coisa que chame, eu atendo, porque eu não sei quem sou. Eu não tenho, o meu alicerce não está firmado. Então, esse autoconhecimento, eu preciso saber onde eu estou, quem eu sou e para onde Deus quer me levar. Para eu começar a florescer. Isso é preparação da terra, tá? Quando a gente começa a preparar a terra para florescer, a gente precisa passar por esses processos. Queridos, até para ressecar é preciso de processo. Eu mostrei, quando nós fizemos o pré-congresso, eu trouxe esse jarro. E ele estava nesse plástico, nesse saco, e ele continuou, eu levei ele para casa, eu esqueci. E eu deixei ele em cima do armário da cozinha, ele estava lá em cima do armário da cozinha. Aí eu esqueci, teve um dia que Deus me trouxe à memória a terra. Foi quando eu falei, você vai pregar no pós. Tá bom. Eu fui procurar a terra. Gente, estava brotando. Estava brotando, eu botei no grupo, lembra? Eu botei lá no grupo. Começou a florescer. Começou a florescer com uma água que a gente regou aqui. E ele estava preso, aprisionado. Aí, o que eu tive que fazer? Arrancar a plantinha, botar no sol de novo. Para poder ficar lá torrando, para eu trazer para vocês. Até para ressecar, tem processo. Tem gente que paga para poder morrer. Que fica lá arrumando um monte de coisa, um monte de história, para poder ficar sempre morrendo, não florescer. E olha que eu nem coloquei o saco num lugar próprio, apropriado. Mas quando você está regado com a água do céu, você floresce, seja na luta, seja na dor. O Senhor, Ele vai dar vida sim. Amém? Aí, como ressecar e adoecer a terra que sou eu? Não tendo conhecimento, falamos de quem sou, para onde vou e onde estou. Não sei o propósito para qual Deus me chamou. É fatalidade para a morte. É fatalidade para a morte. Qualquer um te leva para qualquer lugar. Qualquer coisa serve. Qualquer trabalho serve. Você não sabe selecionar o que você quer. Qualquer coisa serve. Está fadado ao fracasso. Tá bom? Segundo, permitir que situações tóxicas sejam jogadas na terra. Amargura, falta de perdão. Você já viu quando uma pessoa ela vai recebendo um monte de coisa tóxica, vive num relacionamento tóxico, as amizades são tóxicas, ela não sabe se livrar de situações, vive tóxica. O que acontece? Vive numa bolha, ela fica aprisionada ali. Então, não receba coisas tóxicas. Eu estava conversando com uma pessoa que é agrônomo e eu fiz essa pergunta. Por que a terra, às vezes, fica improdutiva? Aí estava falando, depende. Depende do solo, depende dos nutrientes, depende de que planta você quer plantar. Não são todas as terras que aceitam qualquer flor. Então, assim, o tempo. Então, existem alguns fatores. E até para adoecer, quando a gente deixa de jogar esses nutrientes, que a gente não cuida, que a gente não cura as feridas, a gente adoece. A terra fica ruim. É quando acho que as forças acabaram e estou fraca. Isso aqui eu quero dizer para pessoas que desistem muito fáceis. Existem pessoas que ela não pode ver um impedimento, uma barreira, que ela desiste. Não vou não. Não vou. Então você sempre vai ter um impedimento, uma barreira, para você não conseguir conquistar aquilo que está proposto no propósito de Deus para você. Porque na primeira pancada você já desiste. Na primeira crítica que você receber, você desiste. A primeira palavra que vier contrária ao teu pensamento, você desiste. E não é assim. Eu sempre falo assim para Diná. Diná, Deus falou. Deus mandou tu fazer isso. Deus permitiu. Pelo menos você perguntou para Ele se era para você entrar nessa furada. Que às vezes a gente entra com a própria perna, né? Aí quer culpar Deus.
Aí, Senhor, me livra. Não, você que entrou. Perguntou para o Senhor. Então, aqui, ó, quando as forças acabam, eu estou fraco, é porque muitas das vezes eu não vou buscar o abrigo, a força que vem do Senhor. Não vou buscar nem a opinião dele. Eu faço depois, eu vou me arrepender. Então, quer ressecar a tua terra? Mina as tuas forças. Aí você vai ficar enfraquecido, você não vai conseguir florescer. A outra, quando não dou os nutrientes necessários para a terra, oração, dependência do Senhor, orar por tudo. É viver uma vida de oração. Eu não preciso estar toda hora, 24 horas trancada no quarto orando. Eu não preciso estar 24 horas de joelho. Mas em espírito, eu estou em todo o tempo. Esse orar sem cessar, não é você, não, vou tirar meia hora para orar. Não, é todo o tempo. Eu estou no trabalho, eu estou orando, eu estou em casa, eu estou orando. Eu estou sentada, eu estou orando. Às vezes a televisão está ligada, ela está falando sozinha, eu estou orando. Às vezes eu estou atendendo, eu estou em espírito de oração para Deus dar uma sabedoria, porque eu vou falar naquele momento. É tudo em oração. Esse é o nutriente, é o melhor nutriente. Porque quando você conecta com Deus, você está conectada com o Senhor, o que acontece? O Espírito Santo, ele está em movimento em nós, porque ele já habita em você. Ele não vai vir, não, ele já está lá. Agora eu autorizo ele a me usar. Porque quando a palavra de Deus fala, não extingais o Espírito, é porque eu tenho aquela consciência, muitas das vezes, de, não, Espírito Santo, espera aí um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Não, é em todo o tempo. Então, não extingais o Espírito e viva uma vida de oração. Quando você dá os nutrientes necessários para essa terra, como frutifica? Vai longe. São árvores frondosas, porque a água ela vem do alto. Amém? Aí, qual o processo de amadurecimento da mulher que quer florescer? Começa de dentro para fora. Quando você floresce para fora, por exemplo, você está liderando e está dando fruto, isso aí é externo. Você já começou lá dentro de você. Você já tem uma vida de separação. Você sabe que você não pode errar muitas das vezes. Você é exemplo. As pessoas olham para você com outro olhar, às vezes até criticando, mas te olham, bem ou mal, vão olhar. Então, começa por dentro. Quando você começa nesse processo, a cura vem de dentro primeiro, para você florescer. Quando a flor sai, como que a gente planta a semente? Não é para baixo. A gente planta dentro da terra. E ela funda ela. Primeiro, ela vai nascer lá embaixo. É por dentro primeiro. Ela vai se fortalecer para depois sair. Aí, e fora os outros processos. Primeiro nasce o caule, vai nascendo até a flor desabrochar. É todo um processo. Na vida espiritual não é diferente. Não é de hoje que eu vou florescer. É um processo. Deus vai trabalhando. Então, começa de dentro para fora. E tem gente que está confortável. Eu quero tocar muito nisso. Deus não te escolheu para nada. Deus não te escolheu para você ficar sentado. Deus não te escolheu para você não ser chamado em nada. Chamado que eu estou falando não é cargo, não. Não é para ter cargo, eu estou falando para fazer a obra. O mundo é imenso. Você não precisa estar dentro de 4 paredes para você ser quem Deus te chamou para ser. Quarta-feira eu estava ministrando aqui embaixo para os levitas, eu estava falando com eles. Nossa função aqui é ministrar para a igreja, é profetizar para a igreja, e não é em 30 minutos, não, é o culto todo. Eu posso estar lá atrás, eu estou ministrando para a igreja. Eu estou ali intercedendo pelo preletor. Eu fico ali, eu levanto as mãos, eu estou adorando, porque muitas vezes é através da cobertura que a gente está dando daí, que a coisa acontece aqui. Mas às vezes eu fico aqui só para ficar olhando para o outro, para a pregação, ficar tentando ver se tem erro, se tem defeito. A minha função aqui não é essa. A minha função, como ministro de louvor, é estar ali sentada ministrando de onde eu estiver. Se eu estiver aqui, eu ministro. Se eu estiver lá, eu ministro mais ainda. E você foi chamada para isso.
Você já saiu daquele nível de bebê. Você já está no processo de florescer. Então vamos crescer. Vamos sair desse estágio, desse nível. É de dentro para fora. Quando você sabe quem você é em Deus, você não perde tempo com coisas que não são, que Deus não mandou fazer. Com coisas que Deus não determinou para fazer. Tá? Segundo, a mulher que quer florescer, que quer amadurecer, ela está disposta a ir onde nunca esteve, para criar algo que nunca teve. Sabe, você está disposta a fazer coisas sobrenaturais. Gente, Deus, quando Ele faz a obra de cura, a libertação, é sobrenatural. Só que eu quero agir no natural e viver coisas sobrenaturais. Eu tenho que fazer coisa que eu nunca fiz para eu atingir o sobrenatural. Cadeira eu pego. Agora, eu liberar uma palavra e haver cura é outra coisa, é outro papo. É outro ambiente. Então eu tenho que, como eu chego nesse nível? Uma vida de separação. Uma vida com Deus. Quando Deus ele te chamou para viver no sobrenatural, porque o natural é o mundo, gente. O mundo vive no natural, o que eles veem. Eu vivo e creio naquilo que eu nem vi, mas eu acredito. Eu creio. E eu sou testemunha viva disso. Já fui curada de várias coisas para a morte. E Deus curou. Amém? Então, a mulher que quer amadurecer, que quer florescer, ela toma decisões que movem sua vida na direção correta. Ela não é estabanada. Ela não é aquela mulher insensata. Ela é a mulher sábia que está falando. Que não destrói a própria casa. Tem pessoa que sente prazer em se autodestruir. Eu não sei como. Se machuca, se magoa, ela mesma. Então a gente precisa sair. Quando a gente entra nesse processo, né, a gente precisa o quê? Entender que eu sou o templo do Espírito Santo. E se eu agrido a mim mesmo, eu estou agredindo alguém que mora aqui. Quantas vezes eu já pedi perdão para Deus? Por deixar eu negligenciar até comigo. Seja na parte da saúde. Ah, vou não. Vou médico não, faz exame não leva. Negligência. Você está deixando de cuidar daquilo que Deus te entregou para cuidar. Isso eu estou falando no externo. E fora no espiritual. Você já saiu do nível de bebê, de menina, mas você negligencia no jejum, na oração, na separação, em amar. Olhar a tua irmã superior a você honrar, você dá honra para ela. Honrar não é puxar saco, não. A Bíblia fala todo o tempo de honra. Eu tenho uma ministração de honra que eu vou pregar para vocês um dia. Que é terrível, porque eu apanhei primeiro. Tá? Tomem decisões que movam você para a direção correta. Sabe qual é a nossa direção? Que é o céu. Aí a gente precisa perguntar para Deus como eu chego no céu. Porque para cada um tem um caminho. O caminho é Jesus, é o único. Agora, existem processos que vão te colocar dentro do caminho. Que é Jesus para te conduzir para o céu. Não tem outro caminho. É Jesus. Agora, como eu chego ao céu? Eu tenho meu jeito de orar, eu tenho meu jeito de me consagrar. Vocês não vão me ver. Pode acontecer, mas vocês não vão me ver rodar. É difícil. Muito difícil. Mas eu tenho meu jeito. Eu tenho meu jeito. E de chegar, tem esse caminho. Então você precisa saber desse caminho. Não permitir, isso aqui é forte demais. Não permitir que seu passado decida seu futuro. O que aconteceu comigo no passado não determina o meu presente, muito menos o meu futuro. Porque o passado passou. Tem gente presa lá atrás. Tem gente presa. Eu contei meu testemunho aqui. Né? Vocês me viram aos 20 anos. Vocês me viram. Se eu fico presa lá, gente, onde eu estaria hoje? Eu decidi matar aquele passado. Dar uma pernada nele e viver. Então, o que aconteceu com você ontem
Você já não tem controle sobre ele. Agora, as tuas emoções, elas precisam estar alinhadas com Deus. Porque é o Senhor quem tira a gente dessas furadas emocionais. A nossa emoção, ela quer nos dominar, ela quer botar a gente aprisionada, presa. Aí eu quero fazer uma pergunta. Hoje para você. Você é vítima ou você é sobrevivente? Você é vítima daquilo? Ou você sobreviveu, saiu de lá, está andando, falando, e você ainda está presa lá? Como você se vê? Todo dia lamentando a mesma dor? Dor que já passaram anos? Ah, me bateu. Bateu, mas hoje não me bate mais. Hoje quem bate sou eu. Mudei, inverti o negócio. É assim que a gente... Não bato não, tá, gente? Estou falando isso aqui, é só um exemplo. Meu marido tem 2 metros. Deus me livre. Não tem essa coisa. Então, nós precisamos o quê? Estar sempre alinhada com a vontade do Senhor, gente. Não sou vítima mais. Não sou. Eu sobrevivi. Graças a Deus estou aqui. Não sou a estatística. Saí de lá. A mulher, né, que não permite que seu passado decida seu futuro. E uma das armas, querido, que o inimigo tem usado hoje em nós, é a nossa mente. É a nossa mente. Se você não tem um autocontrole mental, se você não é saudável mentalmente, você vai ser escrava de você mesmo. Porque a guerra é na mente. Aí eu vou te perguntar, quantas mulheres moram dentro de você? Existe aquela mulher positiva e existe a mulher negativa. E tem aquela que está no meio, que equilibra. Que às vezes você é muito positiva e às vezes você é muito negativa. E tem aquela que equilibra a situação. Quem fala mais alto dentro de você? Eu entendia que a que falava mais alto para mim era negativa. Eu já acordava às vezes chorando. Eu já levantava da cama achando que o dia já não ia dar certo. Eu nem vivi o dia e já estava tomando ele como um dia negativo. Quem é que está comandando hoje você? É a equilibrada, que nem deixa você ir muito para o negativo, nem muito para o positivo, ou é aquela que realmente está no centro da vontade de Deus, Deus dá o comando e você vai. Nem todo dia eu vou acordar rindo, gente. Nem todo dia eu vou acordar chorando. Agora, eu preciso entender o processo. Esse processo, como está a tua mente? Quem te alimenta? É o negativo ou o positivo? Você tem poder de mudar isso. Porque a palavra de Deus diz que a nossa mente ela é renovável. Mente renovada. Nós temos, eu até anotei o versículo aqui, depois eu devo achar ele aqui, que nós temos a mente de Cristo. E quando a gente tem a mente de Cristo, a nossa mente é uma mente saudável. Nós estamos num mundo mau, num mundo ruim. Mas eu consigo viver bem nesse mundo quando eu tenho a mente de Cristo. Porque as coisas do mundo, elas não vão me abalar. Quando eu olhar, eu vou interceder, eu vou orar, é o que eu posso fazer. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Mas também se eu não posso, eu não vou viver aquilo ali. Às vezes a gente tem que colocar um certo bloqueio nas coisas externas. Vamos aprender a guerrear. Deixa eu falar isso, eu falei isso essa semana para alguém. Tem guerra que não é tua. Deus não mandou você entrar. Então você ora externamente. Não toma frente. Você às vezes não está preparado para estar naquela batalha. E se você não está preparado para estar na batalha, você vai tomar um tiro lá. Você não levou o escudo necessário espiritual. Então, ora a Deus. A luta é grande, a gente intercede por todos. Mas tem guerras que não são minhas. Primeiro eu pergunto, Senhor, essa guerra é para mim? Eu posso entrar? Eu preciso de uma resposta. O que eu faço? Me dá a palavra correta? Se não é para entrar, não entre. Ore, interceda só. Mas não fica de frente lá tomando os tiros, não. Porque tem guerra que não é sua. Eu aprendi isso apanhando, tá? Várias pancadas. Então, gente, o inimigo ele tem tentado trabalhar na nossa mente. E o que acontece? Existem pessoas que estão vivendo um cativeiro espiritual.
É crente, jejua, ora, mas não se liberta desses males. Não se liberta de dores, de coisas do passado. Gente, em nome de Jesus, vamos renovar o nosso entendimento no dia a dia. Todo dia. Senhor, o que tu tem para mim hoje? E se você lembrar de algo que seja para glorificar o nome do Senhor. Quando eu lembro de onde eu saí. Gente, é para glorificar de pé. Não é para chorar. É para glorificar de pé. Eu estou aqui. Amém? Então não viva de amarras, querido. Não viva na região de alma. Viva na região do espírito. A região da alma é tudo aquilo que você acha. São as emoções não tratadas. Sabe, aquelas emoções que levam você sempre para depressão, leva você sempre para ansiedade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, leva você sempre para algo negativo. Então vamos vamos viver, vamos subir de nível. Por que a palavra de Deus fala que Ele procura adoradores que o adorem em espírito? Ele não fala, eu quero adoradores que o adorem pela alma. Que pule, que grite, que viva na emoção. Não, eu posso pular no espírito, eu posso gritar no espírito. É diferente. É diferente. Deus procura. Se Ele procura, é porque tem aqueles que não são. Então a gente precisa estar nessa região. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, eu estou muito aquém de quem eu deveria ser. Eu tô muito almática. Eu sinto quando alguém me olha de olho feio. E agora pode olhar, o olho vai cair, porque eu nem ligo. Vai falar, eu sei que eu sou em Deus. Eu sei para que Deus me chamou, eu sei porque que eu estou aqui. Eu já perguntei ao Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo aqui na Batista? Aí o Senhor, entendi. Já entendi, então, vou ficar, vocês vão me aturar aqui. Até o Senhor falar, vai embora, aí eu vou. Então vamos sair dessa região, queridos, de alma. Nós somos mulheres que Deus escolheu, não para viver nesse tempo de chorando. Não, mulher forte. Mulher que tem a palavra, que tem atitude, que quando vai abrir a sua boca, o Espírito Santo ele já sai como um trovão e já vai direto, como flecha, para poder alcançar você, alcançar o outro. Amém? 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente de Cristo? Aquele versículo que eu falei. Para que possa instruí-lo. Quem conheceu a mente de Deus? Ninguém. Mas olha o que ele fala. Nós temos a mente de Cristo. É uma mente privilegiada, diferenciada. Você não é igual. Você tem algo a mais. Temos a mente de Cristo. Quando a gente tem a mente de Cristo, a gente não sai por aí fazendo um monte de bobagem. A gente tem um autocontrole. O Senhor, Ele nos pega, Ele nos conduz, Ele vai dando os passos. Você vai dando os passos, o Senhor vai fazendo o caminho. Você nem visualiza nada, mas como a gente vive de fé, eu piso, e o Senhor bota o chão. É assim que a gente vive, né? Nós não somos mais aquelas vítimas chorosas. Outra coisa, medo. Existem pessoas que têm medo até de respirar. Medo. Aí você pergunta, medo de quê que você tem? Não sei. É medo. É um medo. Medo de avançar. Medo de fazer um concurso. Medo de trabalhar. Medo de casar. Eu tenho medo. Medo. Existe o medo saudável e o medo que não é saudável. O medo saudável é aquele que te para você não entrar numa furada. Por exemplo, você está vendo que ali está tendo um assalto, alguma coisa, você se retrai. Opa, vou fugir daqui. Esse é o medo saudável. Agora, tem pessoas que eles são paralisados no medo. O medo paralisa, você não faz nada, porque você tem medo. Eu já fui assim. Porque eu tive síndrome do pânico aos 19 anos. E eu tinha medo da noite. Chegava às 5 horas da tarde, para mim o mundo ia acabar. Eu já entrava no quarto, cobria a cabeça, eu não queria ver escuro. Era horrível, medo. Parou minha vida. Parou minha vida.
Porque o medo me paralisou. Então eu sei o que é estar do outro lado. Mas eu também sei que Deus liberta. Sou livre, saio de noite, de dia, de madrugada, eu vou para tudo quanto é canto. Glória a Deus, aleluia. Mexer no emocional, querido, tem que correr. É propósito do inimigo. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, querido. A alegria do Senhor é a nossa força. Pode estar tudo dando contrário. Mas quando você tem Deus, você vive uma alegria que é um sobrenatural. É algo assim surreal. Às vezes eu estou rindo de coisa que as pessoas... Ela está debochando. Não estou. É algo que Deus ele coloca no meu interior para que eu não sofra uma dor desnecessária. Igual no dia que eu perdi meu telefone aqui, na segunda-feira retrasada, perdi meu telefone. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, senti falta do telefone. Liguei, chamava, não atendia, botei lá no grupo. Eu falei, ó, sabe de uma coisa? Virei para o canto, eu vou dormir. Posso fazer nada. Virei para o canto, estou dormindo. Meu marido, cara, você roncou a noite toda. Eu falei, você não está preocupada não? Eu falei assim, eu posso fazer alguma coisa? Eu não posso, eu vou ter que acordar, vou ter que procurar. Se eu achar, amém. Se eu não achar, você vai comprar outro. Aí... Oh, Senhor. E era a primeira semana do mês, gente. É semana de pagamento, está tudo no telefone. Mas eu falei, Senhor, eu não tenho controle sobre isso. Eu não vou perder minha noite de sono por causa de um telefone. Aí, isso aí é material, eu resolvo. Agora eu vou dormir. Deitei, ó, apaguei. Acordei de manhã com o Danilo. Manda, volta, o telefone está aqui na igreja. E se eu perco minha noite de sono? O telefone estava aqui orando. Glória a Deus, aleluia, por mim. Sabe como a gente às vezes precipita situações? Você passa por situações desnecessárias. Eu não tinha controle. E se eu não pudesse comprar, eu ia botar no grupo. Gente, alguém tem um aparelho de telefone aí que possa me doar? Eu ia pedir. Mas Deus guardou. E eu estou aqui bem. A semana foi ótima, tranquila, com o telefone. Então, não se precipite em situações que você não tem controle. Se você não tem controle, abra a mão, deixa aí. Não perca a sua noite de sono pensando em coisa que você não pode fazer. Você não tinha como resolver aquilo. Eu falei, se deixei na igreja, amém. Se eu perdi lá no campo, amém também. Como ninguém atendia, eu falei, eu vou dormir. Fui dormir, gente. Então, ó, não pare por coisas que você não tem controle. Ansiedade, tira você do propósito. Precipitação no agir, no falar. Vou correr um pouquinho, tá, gente? Vou correr porque ainda tem uma folha aqui. Sangue de Jesus tem poder. Filipenses 4, 6, 9. Fala assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Querido, eu peguei essa situação. Eu falei, Senhor, eu vou colocar nas tuas mãos. Eu estou assim, brincando. Depois a gente fica tranquilo. Mas na hora eu fiquei assim, meio apreensiva. Mas eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou entregar para o Senhor. Eu falei, eu não fiz de propósito. Eu não joguei o telefone fora. Eu esqueci em algum lugar, eu perdi. E nesse dia minha mochila estava aberta. Eu estava de mochila. Minha mochila estava aberta. Até a Débora, que fechou a minha mochila. Na hora dela fechou. E sua mochila está aberta. Quando eu cheguei em casa, eu falei, perdi lá. Eu acho que eu caiu lá, porque a mochila estava aberta. Mas não, eu esqueci aqui. Mas aí a ansiedade, querido, é você viver o amanhã hoje. Você tem controle do amanhã? Eu não tenho controle nem da minha noite. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a pouco. Se Jesus vai me chamar, se Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então, eu não tenho controle desse amanhã. Viva o teu momento hoje. Isso não quer dizer que eu vou ser relapsa. Não, não vou guardar o dinheiro da conta. Não, não é isso que eu estou falando. Mas existem pessoas que estão aprisionadas em coisas do futuro que você não sabe nem se vai chegar lá. De um futuro, às vezes, até distante. A mulher que floresce, ela é uma mulher equilibrada. Ela olha para ela mesmo e ela sabe que quem guia a vida dela não é ela. Ela tem alguém guiando, que é o Senhor. Amém? Vou pular aqui. Amém. Vamos correr.
A mulher que quer florescer, ela tem visão correta do que tem que viver. Eu quero falar sobre uma mulher rapidinho, Abigail, não vou abrir a Bíblia, está lá em 1 Samuel 25, depois vocês leem. Essa mulher, ela era uma mulher crente, casada com um homem ímpio, um homem terrível, tenebroso, um homem que bebia, ele devia espancar, e ele fazia tudo o que tinha que fazer. E essa família recebeu um decreto: vou matar todo mundo. E Abigail, ela se antecipou a essa situação. O que acontece? Quando a notícia chegou para ela que a família dela ia morrer toda, que Davi ia mandar o exército detonar todo mundo, o que ela faz? Ela se antecipa. O que eles querem? Aí o servo falou: eles querem comida. Vamos levar comida para os caras. Vamos levar. Preparou o alimento, preparou a comida, ela se antecipou a dificuldade, ela se antecipou àquela carnificina que ia acontecer na casa dela. A mulher madura, a mulher que floresce, ela se antecipa, ela não espera acontecer. Ela, antes de acontecer, ela já evita o transtorno. Para quê? Para que pese menos. Para que pese menos, então se antecipe. Ela se antecipou, foi lá, pediu perdão, ela fez o que o marido dela não fez. E quando ela volta, sabe o que ele estava fazendo? Festejando. Nem sabia que ele estava por pouco para morrer. Então, mulheres, se antecipem ao caos. Quando você identificar o caos, não deixa o caos se apossar, se antecipem dele. A gente está falando pós-congresso, é para você sair daqui e viver isso, porque você já recebeu a semente, amém? Não se esconda de trás de circunstâncias, não se esconda de trás da dor, saia de trás das malhadas, né? Faça acontecer. Deus, através do Espírito Santo, quer regar a sua terra. Sabe, eu fico assim, às vezes, imaginando o Senhor do céu, Ele olhando para a gente. Eu quero dar tanto para elas, eu quero fazer tanto, mas ela não se permite. Você viu esse jarrinho que eu mostrei? É um jarro, as meninas que estão aí, pode, rapidinho, tem 3 minutos já. Aí eu quero fechar com um versículo, lá de João. Essa é mensagem que a gente tem que pregar 3, 4, assim, pregando, não dá para fechar tudo, não. Aí, João 4,14 vai dizer: aquele que beber da água que eu der, Jesus falando, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Querida, essa água é Jesus. Essa água que rega a nossa vida, em todo o tempo, é Jesus. Jesus, ele escolheu a gente para fazer diferença nessa terra, nesse tempo. Quando Jesus, ele rega, você floresce. E não é florescer dentro de espaçozinhos, não. Onde você for, para onde você for, você vai ser regado. Pode ir cantando, tá? Pode soltar. Eu quero contar algo que aconteceu comigo. Eu atendi uma pessoa do Rio de Janeiro, atendi essa pessoa online. Ela me permitiu contar esse testemunho. Porque eu vou ao Rio, eu choro, sabe, queridos? Porque a gente é tão pequeno, a gente se acha tão pequenininho, né? E essa menina, ela tinha perdido 3 bebês. 3 bebês. E ela já estava desacreditada, fazendo 40 anos, não ia ter mais filho. E eu atendi ela na área da psicanálise, estava trabalhando, porque ela estava muito para baixo, muito mesmo. E evangélica, o marido trabalha na igreja, os dois. E a gente atendendo, eu já estava acho que no 5º atendimento com ela. O nome dela é Cris. Eu falei: Cris, Deus está mandando eu falar algo com você. Aí ela falou: pode falar, pode falar. Aí eu falei assim: você me entrega esses bebês para eu devolver ele para o Senhor? Queridos, ela tinha perdido um com 7, há 7 anos, outro há 5 anos e outro com meses. Ela tinha em casa o quarto dos bebês, todo aniversário que ela perdeu, ela comemorava e ficou nesse ciclo, sabe? Ela cuidando daquelas crianças mortas que ela já tinha perdido. E Deus falou assim comigo: pede a ela, fala para ela entregar.
Aí eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, se não acontecer nada, eu duvidei, mas eu fiz o que Deus mandou. Aí eu falei, Cris, me devolve essas crianças que eu quero devolver para o Senhor. E ela falou assim para mim, eu falei, você consegue me entregar os 3 ou você quer fazer de 1 por 1? E ela falou, eu quero fazer 1 por 1, porque eu não tenho força. Eu falei, tá bom. E eu comecei a fazer uma oração de quebra com ela, sabe? Fiz o primeiro bebê, ela me entrega, ela lá do Rio de Janeiro, na câmera, e ela chorava, eu via ela tremer, eu via. Ela não tinha força. Eu falei, me entrega, eu vou devolver para o Senhor, Queridos, ela me entregou o primeiro, ela falava como eram as crianças, ela nunca tinha visto o bebê, os bebês morreram pequenos, foi um aborto espontâneo. E no terceiro, né, tinha nome, tinha tudo. Eu fiz uma oração com ela, e orei. E quando passaram, isso foi em agosto, em outubro eu fui ao Rio. Todo final de ano eu ministro num encontro de mulheres lá. Eu vou semana que vem. E ela chegou. Eu quero falar com você. Tá bom. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, vou aproveitar, vou ungir teu útero. E quando eu cheguei lá, eu peguei o óleo. Aí eu fui para ungir o útero dela. Ela falou, pastora, não precisa mais. Eu tô grávida. Eu quero fluir em tuas águas. A minha oração foi, Senhor, confirma o que tu falou comigo, porque ela tá grávida e ela tá com medo de perder esse bebê. E agora eu vou conhecer esse bebê agora, semana que vem. Esse bebê nasceu, esse bebê tá lindo. E ela, toda vez que acontece alguma coisa, ela mostra foto. Olha como ele está, Eu falei, olha, esse bebê, ele nasceu para mudar a história da geração dele. Ele não está aqui por estar, ele não está aqui porque você merece, foi porque Deus trouxe ele para mudar uma geração. Ele é um milagre. Então, queridos, essa tarde eu quero regar essa terra, sabe? Essa terra que você precisa, sabe? De vida. Essa água que Jesus cura, essa água que Jesus faz milagre. É por isso que eu estou te falando, Deus faz. Saia da região de alma, da região visível. Creia, Deus, Ele é muito além disso que nós imaginamos, do que nós pensamos. Eu poderia contar vários testemunhos, vários, mas eu quero me ater a esse, e eu quero dizer para você, é o mesmo Deus. Deus, Ele cura, Deus, Ele sara, Deus salva. Sabe aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito? Eu quero te dizer, tem jeito, porque para Deus não há nada impossível. Tudo é possível. Deus ressuscita mortos, e Deus quer ressuscitar vidas aqui que já se perderam de si mesmo. Sabe, que está olhando para você e você acha, não tem mais jeito, perdi isso, perdi aquilo. Ei! Quem é você para limitar o poder de Deus sobre a tua vida? Deus, Ele continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Aleluia. Cadê o nosso jarrinho? Aleluias. Aleluias. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas. Receba dessa água, querido. Receba dessa água que é Jesus. Receba dessa água. Essa água, ela sara. Essa água, ela restaura. Ela cura. Receba a água. A água da vida. Oh, aleluia. Aleluias. Receba dessa água. Olha o rio do Senhor passando neste lugar. Olha o rio do Senhor passando neste lugar. Receba dessa água que é o Senhor. Seja ministrada, seja alcançada pelo Senhor. Oh, aleluia. Receba do Senhor. Receba a cura, querida. Ele é a fonte, Ele é fonte. Deus
mulheres aqui que vão fazer diferença, nesse tempo, mulheres que vão falar, que vão profetizar através do Senhor. Não limite o poder de Deus na sua vida, não limite o poder de Deus. Aleluia! Receba do Senhor, receba mais do Senhor, receba mais do Senhor. Aleluia! Creia que Ele tem poder, que Ele faz além do impossível. Aleluia, Jesus. Aleluia, Sabrina. Aleluia, Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Oh, Espírito Santo. Vamos ficar de pé, queridas. Vamos orar ao Senhor. Cadeias estão sendo quebradas nessa tarde, queridas. A incredulidade está caindo por terra nessa tarde. O nosso Deus, Ele é maior do que nós mesmos, queridos. Abra a mente para o Senhor. Deixa Deus trabalhar, Pai bendito, Pai querido. Senhor, nós apresentamos mulheres aqui, Senhor, somos, Pai querido, dependentes totalmente de Ti, da Tua presença. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Pai, Tu tens muito, muito além, Senhor Jesus, para fazer em nós. Eu creio, Pai querido, que Tu hoje está dando, Senhor Jesus, renovo, trazendo renovo, restauração. Senhor, te regenerando, Pai querido, vidas, Pai, neste lugar. Senhor amado, eu creio no Teu agir, Senhor. Pai, eu entrego a liderança das mulheres em Tuas mãos, Senhor. Senhor Jesus, é um departamento difícil, Pai querido. Nós somos responsáveis por famílias, Pai, que muitas das vezes, Senhor, chegamos aqui abatida, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos levantado, tem reerguido, Pai querido, esse ministério para o louvor da Tua glória. Pai, vai de encontro, Senhor, nossa casa, nossos filhos, maridos, Pai, tome em Tuas mãos a nossa descendência, a nossa geração, Pai. Senhor, muito obrigada por esse tempo precioso, Senhor, estar aqui. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, seja selado, Pai querido, pelo Teu Espírito. A cada mulher aqui, Senhor, que elas saiam levando aquilo que elas vieram, Senhor Jesus, buscar. E aquilo que o Senhor escolheu, aquilo que o Senhor tem determinado para cada uma. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, glória a Deus, mulheres. Que palavra abençoada. Que palavra que vem para nos edificar. Que palavra que vem para firmar os nossos pés no chão. E para que nós entendamos que o sacerdócio, ele é do homem. Mas a sabedoria, ela é da mulher. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela planta os seus pés no chão. E ela floresce de dentro para fora. Que nós saiamos hoje daqui com essa palavra abençoada. Com essa palavra que foi ministrada às nossas vidas. Que seja uma palavra rema para as nossas vidas, mulheres. Que nós floresçamos. Mas principalmente que nós entendemos que o florescimento, ele só vem se nós estivermos